Olá pessoal, nós hoje vamos estar falando sobre polimorfismo. E aí com esse vídeo a gente encerra a nossa parte teórica, a nossa parte conceitual de orientação a objeto. O que seria esse polimorfismo? Poli o que na realidade? O que é que isso representa para a gente? Então a palavra polimorfismo ela vem da junção de duas palavras. Então a gente tem poli que representa muitos ou muitas e morfos que representa formas. Então são muitas formas, várias formas. E o que é que isso tem a ver com orientação a objeto? Então, a gente olhando para essa imagem aí, nós temos dois dinossauros. E aí fica a dúvida: o que é que eles comem? Como é que eles comem? Será que esses dois dinossauros se alimentam da mesma forma? Então, a gente considerando aí que um deles é carnívoro e o outro seria herbívoro, então para um, a primeira coisa que vem na mente dele seria o que? Ele queria se alimentar de uma carne, uma pessoa, um animal ou até do próprio dinossauro que está aí na tela com ele. Já para o segundo, a forma de se alimentar seria o quê? Através de planta, comendo plantas. Então ele estaria pensando aí em uma erva, em uma planta qualquer para ele se alimentar. Mas no final das contas, todos os dois se alimentam. A forma de se alimentar é que é diferente. E o que é que isso tem a ver com orientação a objeto? É porque, inclusive, a gente poderia estar implementando um sistema que falasse de animais. E a gente olhando para o nosso sistema, na realidade, como é que isso funcionaria? A gente teria dois animais, só que aí dentro da hierarquia de classe, como a gente já falou em vídeos anteriores, nós teríamos um animal que o ato de comer dele seria de uma forma, já do outro seria de uma forma totalmente diferente, até porque o próprio tipo de alimento é diferente. Então, isso é o que tem a ver com o conceito de polimorfismo. Ele vai fazer a mesma ação, só que de forma diferente. E aí, voltando para o nosso exemplo que a gente tratou nos vídeos anteriores, que é aquela ideia das figuras geométricas e a forma hierárquica que a gente trabalhou com eles, inclusive trabalhando na herança. Então, vocês olhando para essa figura, nós vamos ter dois métodos, tanto calcular área quanto calcular perímetro, que ele se repete em cada figura. Então, vai desde a classe mãe, figura geométrica, e nas classes retângulo, círculo e polígono regular, nós temos esses dois métodos se repetindo. E aí foi daquele momento que a gente falou em herança de que, eu tenho, se eu estou reescrevendo o código, que eu estou evitando escrever demais meus códigos, e que a ideia é economizar a escrita de código, uma das ideias de orientação a objeto. Então, por que que esses métodos eles possuem o mesmo nome e eles estão se repetindo? É porque eles estão trabalhando justamente a ideia do polimorfismo. Eu vou calcular a área para retângulo, para círculo e para polígono regular, só que o cálculo ele vai ser efetuado de forma diferente. Então a gente tem um exemplo aqui, onde a gente vai partir através de uma classe Java, ou poderia ser de uma outra linguagem. E aí dessa classe a gente vai ter a ideia de figura geométrica. E dentro de figura geométrica a gente vai ter um método, a gente vai ter uma ação chamada calcular área. Só que como vocês podem ver aí na tela, nesse calcular área, para ele eu vou ter vários tipos de figura. Então eu tenho aqui, ó, quadrado 1, quadrado 2, retângulo 1, retângulo 2, círculo 1, 2 e 3. O que é que essas figuras estão representando? São justamente instâncias dessa classe figura geométrica ou instâncias da classe filha dela. E cada instância dessa está representando o quê? Um objeto. Então eu vou ter um objeto Q1, um objeto Q2, um objeto R1 e assim por diante. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu vou ter por herança de figura geométrica o objeto Q2 executando uma ação, que seria a ação calcular a área. Só que eu posso ter também o objeto C1, que é uma instância de um círculo, executando também calcular a área. Os dois métodos possuem o mesmo nome,
Os dois métodos são herdados de calcular a área, só que a forma como a área é calculada vai ser diferente. Então eu vou ter aqui para quadrado, considerando que a gente puxou o quadrado lá de polígono regular, a fórmula dele vai ser: a área vai ser igual a perímetro vezes A dividido por 2. Já no caso do círculo, a área vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Então, eu estou executando o mesmo método, só que de forma diferente. Então, daí o conceito de polimorfismo. A partir dos próximos vídeos, e quando a gente entrar na parte mais prática da linguagem, aí quando a gente começar a trabalhar com a linguagem Java, isso vai ficar mais claro para a gente enxergar, porque a gente vai ter várias situações onde a gente vai trabalhar métodos que possuem o mesmo nome, só que aí a forma de executar aquelas ações que vão ser de forma diferente. Então, pessoal, a gente para por aqui nossa parte conceitual, então a gente considera que nossa parte conceitual de orientação a objeto está concluída. E aí a gente vai começar a se programar para a partir de agora trabalhar na nossa parte prática. Então a gente já vai começar a entrar efetivamente na parte de codificação. Então agora a gente entra no nosso momento mais esperado, que é o momento de programar. Vamos dar início à nossa parte prática. Até o próximo vídeo.